Boa noite, pessoal. Tem gente já entrando aqui. Daqui a pouco a gente vai começar a nossa live. Conversar um pouquinho sobre NR13 hoje. O pessoal já está entrando aqui. Vamos esperar entrar um pouco mais de pessoal aí para a gente começar a nossa live. Lembrando que hoje a nossa live é sobre NR13, né? Vamos conversar um pouquinho sobre vasos de pressão, caldeiras. Pessoal que já está entrando, o som está bacana? Vocês estão me ouvindo bem? Como que está o som? Pessoal que está entrando, tudo certo? O som tá bacana? Bacana, Tiagão, Rodrigão. Muito legal. Muito legal. Vamos esperar só mais um pouquinho. Daqui uns 2 minutinhos a gente já começa a live, tá? Relembrando que a gente vai falar hoje sobre vasos de pressão, tá? Vamos falar um pouquinho sobre NR13, sobre profissionais habilitados. Vamos falar um pouquinho de tudo, um pouquinho de engenharia que envolve toda essa grande quantidade de coisas que a gente trabalha, tá? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Thiago, sou sócio da Tecnic também, sou o sócio mais novo da Tecnic, sou engenheiro mecânico formado pela FEI, tá? Me especializei em projetos de vasos de pressão via ASME 8, divisão 1, que são basicamente vasos de pressão que trabalham com pressões até 200 bar, tá? A gente vai conversar hoje um pouquinho sobre NR13 com uma pessoa que é completamente especialista sobre isso, é uma pessoa que trabalha com isso no seu dia a dia, e eu trabalho junto com ela, é o nosso diretor técnico. Eu já vou chamar ele já para a nossa live aqui, tá? Enquanto isso, a gente vai esperando entrar um pouquinho do pessoal, tá bom? Boa noite, Fernando, tudo bem? Opa, tá bom, Thiago? Você tá me ouvindo bem? Tudo certinho. Estou ouvindo muito bem. Tudo certinho. Ótimo. Então, Vou aumentar um pouco o som. que... Ok? Pronto. Claro. Como eu disse, hoje a gente vai falar um pouco sobre vaso de pressão, a gente vai falar um pouquinho sobre caldeira, profissionais habilitados. Eu já comentei com o pessoal aqui que eu me especializei em projetos ASME. Eu queria só dar uma palhinha sobre a ASME, né? No final desse mês, ou no começo do mês que vem, nós vamos ter uma live especial sobre a ASME. A ASME é um grupo de normas, tá, que foram criadas no final do século passado, no século retrasado, vamos dizer assim, então no século XIX, por engenheiros americanos que perceberam o crescimento da industrialização, perceberam a quantidade de acidentes que estavam acontecendo e decidiram criar algumas normas que abrangessem todos esses sistemas, né? A gente vai conversar com o Oswaldo Sábato no final desse mês ou no começo do mês que vem. Eu já queria deixar o convite para todos vocês aqui, para vocês poderem acompanhar, que vai ser uma conversa muito bacana, tá bom? Vamos dar uma continuidade, então, nesse mês que a gente está com algumas lives já. Conversamos já com você, né, Fernando? Conversamos já sobre Big Data, conversamos já sobre Indústria 4.0. Já falamos com o Magnus, um outro sócio nosso, sobre engenharia de processos. Vamos falar também com o João, também nas próximas semanas. Vamos conversar um pouquinho sobre gestão de projetos. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre NR13. Tá? Se você quiser se apresentar para o pessoal que ainda não te conhece, te deixo aqui com a palavra. Legal, Thiago, obrigado. Como você sabe, eu sou engenheiro naval, né? E a NR13 ela tem tudo a ver com
esse segmento que é o segmento de mecânica e naval, né? Eu fui sócio de um laboratório aqui em Piracicaba, aí depois fui diretor técnico de uma grande empresa de inspeções, e por conta disso eu fui apresentado a todas essas questões relacionadas à NR13, relacionadas à integridade de ativos. Lá eu aprendi muito e hoje nós somos sócios, né, na Tecnic, e temos atuado dentro dessa linha, tanto de integridade de ativos, como NR13, NR12, inspeções, soldagem, etc, etc. Então, digamos assim, a gente se sente dentro da Tecnic de uma certa forma bastante confortável para conversar sobre esse assunto de uma forma geral, né? Dependendo das perguntas que você preparou para mim aí, não sei se você vai me apertar. Não, fique tranquilo. É mais os nossos convidados que vão fazer parte desse nosso bate-papo hoje, né? É isso aí, legal. Não, mas eu não tenho medo de pergunta difícil, não. Se a gente não souber, a gente vai atrás de respostas. Com certeza, com certeza. Então vamos conversar um pouquinho sobre a NR13, tá? Você falou aí sobre inspeção, você falou sobre engenharia. A NR13 é uma norma somente para inspeção? É uma norma somente de engenheiros? Do que fala realmente a NR13? Bom, já que essa live é uma live feita para servir de base para uma série de atividades que nós teremos com relação a esse assunto, eu vou explicar desde o básico, de uma forma bastante simples, bastante tranquila, para que a gente forme um alicerce legal para, inclusive, a próxima live relacionada a esse assunto, que vai ser com o Oswaldo Sábato, um grande amigo nosso, um dos maiores entendedores de ASME do Brasil e da América Latina. E a gente, de certa forma, tem um compromisso para fazer um contrapiso bacana para que o Sábato possa depois participar e fazer aquelas conexões relacionadas à NR13 e ao ASME. Mas vamos lá, vamos começar pelo princípio. O que é a NR13? A NR13, a princípio, é uma norma de segurança e saúde do usuário. Quando você olha para a NR13 e vê uma norma extremamente técnica, falando de vasos de pressão e outros detalhes que nós vamos conversar daqui a pouco, a princípio a gente imagina que ela é uma norma voltada para inspeção ou voltada para projeto. Quando não. Na verdade, ela é somente uma norma de segurança e saúde. O primeiro parágrafo dela fala isso. E todo o resto é responsabilidade do pessoal para que cuide desses equipamentos, para que eles promovam sempre a segurança e a saúde dos usuários. Então, primeira coisa, quais são esses equipamentos? Será que um automóvel está dentro da NR13? Será que uma ponte rolante está dentro da NR13? Não, não está. A NR13 ela foi concebida para ser uma norma de saúde e segurança de equipamentos pressurizados, a princípio. Equipamentos pressurizados, o que são? São vasos de pressão, são caldeiras e suas tubulações. Então, por exemplo, você vai num borracheiro, você vê aquele compressor de ar e um reservatório de ar embaixo do borracheiro, embaixo do compressor, aquilo lá é um equipamento pressurizado. Portanto, ele está sob as leis da NR13. Você vê uma caldeira, que é aquele equipamento que gera vapor nas indústrias, seja esse vapor para virar uma turbina, ou seja esse vapor para cozinhar arroz no refeitório, essa caldeira também está debaixo dos requisitos da NR13. As tubulações, portanto, que ligam um vaso a outro, e são tubulações que contenham fluidos perigosos, que são os fluidos que a gente costuma chamar de fluidos A e B, que são os inflamáveis, que são os tóxicos, que são os combustíveis, que são os explosivos. Esse também está debaixo dos requisitos da NR13. E, recentemente, entrou também dentro dos requisitos os tanques atmosféricos, que são aqueles tanques que a gente enxerga da Petrobras quando passa na estrada, que são aqueles tanques que contêm óleo, que contêm gasolina, que contêm, enfim, todos aqueles produtos inflamáveis. Então, dando um passo para trás e olhando a NR13 de uma forma geral, a gente pode resumir da seguinte forma. É uma norma de segurança e saúde
voltada para esse tipo de equipamento, que são equipamentos pressurizados, né? E, Fernando, só deixa eu dar um complemento aqui, deixa eu dar uma pergunta. Todos os equipamentos que trabalham com pressão estão dentro da NR13? Então, assim, a panela de pressão que eu tenho em casa, ela precisa ser vistoriada? Não. A NR13, ela começa depois desse primeiro parágrafo, dessa definição, ela começa daí a ser detalhada a respeito do que está dentro ou fora da NR13, por questões do quê? Volume, pressão, combinação, volume e pressão, diâmetro, de forma que tem alguns itens que a gente pode chamar como sendo exceções, mas grande parte desses vasos estão, sim, dentro da NR13. Então, é importante sempre a gente imaginar que está, para depois a gente vir e falar assim, não, a norma diz que isso daqui é uma exceção, não precisa estar. Imaginemos o seguinte, eu preciso ter carteira de habilitação para ter para dirigir tudo aquilo que tem roda, tá? Uhum. Aí você fala assim, puxa, bicicleta tem roda, está? Não está. Então, vamos dizer assim, a NR13 é um guarda-sol que pega muita coisa e algumas coisas podem ficar fora porque não são tão perigosas assim, não geram tanto risco, né? Não é por conta disso que eu vou negligenciar, né, pelo amor de Deus, uma panela de pressão, né? Mas, por certo, eu vou ficar de olho, mas eu não preciso ter todos aqueles requisitos relacionados à NR13 com relação à panela de pressão, tá? Mas vasos, digamos assim, do tamanho já de um porquinho, vamos imaginar um porquinho, né, pequenininho, vaso do tamanho de um porquinho, a partir daí para cima a coisa já começa a ficar realmente cheia de responsabilidade. E aí a gente precisa ter um olhar debaixo das leis da NR13, ok? Sensacional, muito bacana. E se a gente pudesse chegar em alguns pilares que sustentam a NR13, a gente conseguiria citar alguns pilares que sustentam essa norma? Sim. Olha só, como eu venho de um laboratório, e esse laboratório tinha um braço que fazia inspeções, ensaios não destrutivos, quando eu fui apresentado para a NR13, e você sabe muito bem, Thiago, que quando a gente começa a trabalhar com um assunto, a gente olha para esse assunto e tem uma compreensão que eu chamo de superficial, não é verdade? É uma compreensão muito básica, né? Eu imaginava que a NR13 tinha preocupações somente relacionadas à inspeção. E eu vou diretamente à sua pergunta. Eu chego lá a responder a sua pergunta. Quais são os pilares? Lá no laboratório, a gente fazia inspeção de ultrassom, fazia líquido penetrante, medição de espessura, blá, 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 todo aquele conjunto de inspeções que nós temos que fazer nos nossos equipamentos, que você bem conhece. Lá eu falei assim, puxa, então a NR13 é uma norma que vai fazer o quê? Vai juntar uma série de inspeções, vai olhar para um determinado equipamento e vai falar, olha, esse equipamento está bom, esse equipamento está ruim. Falei só meia verdade, não falei tudo. Uhum. Por que eu não falei tudo? Porque a NR13 ela vai ter um olhar também para situações relacionadas a um bom projeto do equipamento. Eu vou contar um case para vocês daqui a pouco. Um bom projeto, o uso de bons materiais adequados, né? Adequado para esse tipo de situação. A própria inspeção e a fabricação desses equipamentos. Então, esses são, de certa forma, os pilares que sustentam a NR13. Nós, por exemplo, eu não vou citar nome aqui por uma questão de respeito e compliance com o cliente, nós estamos trabalhando agora num projeto gigantesco relacionado à NR13, né? E é um projeto inicial. Ora, quando o equipamento está novo, imagine um Corolla, imagine um Honda, né? Uma Mercedes-Benz, quando sai da concessionária, ela não está precisando de inspeção, mas ela precisa ser bem fabricada, bem construída, para que ela não gere um problema para mim na primeira esquina, né? Então, no momento em onde nós temos a NR13 sendo startada, iniciada, dentro de um projeto gigantesco, e eu tenho que olhar como pH, eu sou pH, você também é pH, a gente já vai explicar o que é o pH.
Quando você tem um projeto inicial, o nosso olhar fica altamente voltado para a boa qualidade que tenha sido feita pelo projetista. Ele não pode ter errado numa espessura de vaso de pressão, porque senão esse equipamento já entra dentro da minha fábrica com vício, né? Um vício de projeto. Errei na espessura. Ele não pode ter errado no cálculo e no projeto da válvula de segurança. Ele não pode ter errado no uso de material. E ele não pode ter errado na fabricação através de soldagem. A soldagem tem uma participação também super importante. Porque não adianta ter um vaso de pressão com um material, ó, da pontinha da orelha, como a gente dizia no século passado, e a gente ter uma situação de solda mal feita. Aí não importa a gente ter inspeção, medição de espessura no costado, para ver se não está corroendo muito, se a solda está mal feita e o vazamento, ou um acidente, ou uma explosão vai acontecer na solda. Então perceba, nós estamos falando aqui do primeiro pilar, né, que é o pilar de projeto. O projeto é fundamental. Então, o profissional habilitado, além dele cuidar, eu já vou explicar o que é o profissional habilitado, né? Além dele cuidar naquela fábrica de todos os equipamentos pressurizados, lembrando que o pressurizado é o vaso de pressão, é o compressor de ar, é a tubulação de vapor, blá, 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 ele tem que olhar para o pedigree, né? Cachorro não tem pedigree, ele tem que olhar para o pedigree do equipamento, para ver se ele nasceu bem projetado, se ele foi bem fabricado. Aí estamos falando da segunda coluna, né? Se ele foi bem fabricado. E nós, Tiago, você bem sabe, nós estamos recebendo databooks todos os dias de fabricação e de projeto de vasos do mundo todo, de caldeiras do mundo todo. E um dos trabalhos que nós temos é olhar a integridade desses vasos para ver se a gente pode, de fato, receber, fazer um convite para esse vaso. Seja bem-vindo, entre na minha empresa que nós vamos acolhê-lo de braços abertos, porque você foi bem projetado e você foi bem fabricado. E a partir dali, a gente faz a montagem e inicia, faz o que a gente chama de comissionamento, né, e startup da planta, e a planta caminha. Aí vem o outro momento da NR13, né, que é o momento em que o pessoal vai começar periodicamente fazer as inspeções sistemáticas em cima daqueles períodos que a NR13 define. Opa, Fernando, você está falando uma novidade para mim. A NR13 não é uma norma de segurança e saúde? Sim. Aí ela fala o seguinte: Tiago, para determinadas pressões, para determinados volumes, para determinados fluidos, pelo amor de Deus, faça essa inspeção a cada ano. Ou faça essa inspeção a cada 2 anos. Por quê? Porque para maior risco, né, a gente chama isso de inspeção baseada em risco, para cada risco eu vou intensificar a minha quantidade de inspeções. Quais inspeções? Novamente, nós que somos os profissionais habilitados, temos que decidir que inspeções fazer, sejam elas de caráter interno ou caráter externo, né? Então perceba que tem muita coisa para a gente conversar. Nós estamos fazendo aqui bem um esquenta, né, para colocar, digamos assim, todas as características, né, da NR13 na mesa. Então a gente já viu que a NR13 ela nos obriga, nos convida, nos provoca a fazer uma boa inspeção inicial, uma boa avaliação do vaso, nos obriga a ter um gerenciamento, nos obriga a ter uma gestão, e tudo é gestão hoje no mundo, tudo. Fazer uma boa gestão desses equipamentos. A gente não faz uma boa gestão dos nossos automóveis, né? Claro. A gente não espera que as companhias aéreas façam uma boa gestão dos seus aviões, então a gente espera, a sociedade espera que nós façamos uma boa gestão das caldeiras e vasos para que elas tenham uma vida sem problema, né? Sim, com certeza. Eu até ia falar para a gente começar a falar um pouquinho sobre o pH, porque daqui a pouco eu tenho uma pergunta para fazer sobre material. Você falou sobre o projeto, e aí a gente pode pensar em mecanismos de dano, você pode pensar no material. Eu vou fazer essa pergunta daqui a pouco, mas já para você já ir pensando. Quando eu fabrico uma caldeira, um vaso de pressão,
numa região litorânea, ou se eu construo no interior do estado, existe uma diferença de material que eu tenho que pensar no meu projeto antes de iniciar a construção? Mas antes de responder essa pergunta, vamos falando sobre pH. Eu acho que é uma parte interessante, importante a gente falar primeiro do pH, para depois a gente começar a tratar sobre os mecanismos de dano. Quem que é pH? O que é um pH, né? A figura do pH, ela é definida dentro da própria NR13. pH é abreviação de profissional habilitado. É aquele profissional que, na verdade, vai cair sobre o seu ombro a responsabilidade final daquele vaso, daquele equipamento pressurizado e, portanto, capaz de explodir, né? Vai cair sobre a responsabilidade dele cuidar daquilo lá como se fosse um pediatra cuidando de um bebê, né? Esse profissional habilitado, ele pode, hoje, ser entendido como habilitado a partir do momento que ele é ou um engenheiro mecânico ou um engenheiro naval. E existem algumas outras derivações que também são permitidas de certa forma. Mas vamos nos ater a engenheiros mecânicos e navais, né? Esse engenheiro, ele precisa ter uma gigantesca responsabilidade, gigantesca. Ele, digamos assim, ganha cabelos brancos como os meus e como você já tem alguns cabelos brancos aparecendo, porque ele precisa estar atento a inúmeras coisas. Que inúmeras coisas são essas? São mecanismos de dano, que a gente vai falar daqui a pouco, que nem você já acenou para mim, que vai fazer uma pergunta a respeito disso. Ele tem que entender de ensaios não destrutivos. Ele tem que entender de compatibilidade que existe da atmosfera com relação àquele equipamento. Ele também precisa entender de algumas características relacionadas até à construção civil. Porque imagina uma caldeira gigantesca com 80 metros de altura que pesa zilhões de toneladas, né? E você é responsável pela integridade daquele equipamento. Uma grande caldeira, por exemplo. A fundação dessa caldeira, as bases civis dessa caldeira, precisam ser extremamente bem feitas. Por quê? Porque senão eu não vou ter problema com a minha parte pressurizada, mas eu posso ter um desalinhamento em uma caldeira, o que é verdadeiramente um desastre, né? Eu vi até que o Carlos Burger entrou aqui, um grande abraço para o Carlos, e eu gostaria até de comentar que a sua presença do Carlos aqui já me faz lembrar que também o profissional habilitado precisa entender de válvulas de segurança. Tá? O que são as válvulas de segurança? Na verdade, a gente faz uma associação até que indevida, porque aquilo que existe sobre a panela de pressão não é uma válvula de segurança, tá? Uhum. Mas uma válvula de segurança é o último guardião que existe para manter aquele equipamento trabalhando para a pressão que ele foi projetado, né? Então, imagina, eu tenho um compressor de ar, aqueles compressores lá que eu falei do borracheiro, e olha só, o borracheiro está dentro dessa conversa. Essa conversa não é uma conversa para Petrobras somente, não é uma conversa para grandes players do mercado industrial. O borracheiro ele precisa cuidar da válvula de segurança que tem no compressor dele, né, no reservatório. Tem lá uma válvula, parece um apito de escola de samba, que é uma válvula pequena, de pequeno diâmetro, que ela precisa abrir, né, para dar vazão para aquele ar comprimido, caso aconteça algum problema e o pressostato não funcione, e aquilo lá vai enchendo de ar, enchendo de ar, enchendo de ar, de repente aquilo explode e sai voando pneu, sai voando pedaço de aço, etc, etc. Então, percebeu? Olha só, olha a enorme responsabilidade que tem um profissional habilitado. Ele precisa entender de materiais, ele precisa entender de inspeção, ele precisa entender de projeto de vasos de pressão, de caldeiras, de tubulações, de tanques atmosféricos, conforme a QI 650, e ele precisa entender de válvulas de segurança. E não termina aí. Ele tem que fazer a gestão, ele precisa fazer a escolha de bons inspetores, e aí também, conforme nós já falamos... Eu vi aqui que o Warren também está aqui na nossa live. Eu até ia falar para você, o profissional habilitado trabalha sozinho ou não? Rapaz, que pergunta sensacional. Não trabalha. Ninguém trabalha mais sozinho. Ninguém trabalha.
aquela história do alfaiate que fazia o terno desde o corte, passava aquele giz, fazia a prova, aquilo tudo hoje faz parte de um saudoso passado. Hoje nós temos que trabalhar em grandes grupamentos de pessoas muito competentes, como o Orlin, por exemplo, estava conversando com o Orlin e elogiando o trabalho dele hoje, né? Sensacional o trabalho desse nosso companheiro inspetor de equipamentos. Por quê? Porque a gente trabalha muito de mãos dadas, a gente trabalha muito conectado, cada um observando um detalhe e trazendo tudo para cima da mesa, porque, vamos relembrar, a NR13 está buscando o quê? Segurança e saúde do usuário. A gente não quer um susto, né, de uma hora para outra. Por conta disso, válvula de segurança tem que ser um item importantíssimo, material tem que ser um item importantíssimo, projeto tem que ser um item importantíssimo, solda, que eu tenho um carinho muito grande por ela, é um item importantíssimo, tudo para que a coisa funcione adequadamente, né? Então, essa live, inclusive, tem essa finalidade, né, de justamente fazer esse grande convite, fazer esse grande apelo, fazer essa grande conversa a respeito de como é importante a gente trabalhar de uma forma integrada, né, para que a gente possa dar segurança a inúmeros estabelecimentos, né? Não é só indústria, o Carlão está falando aqui, é hotel que tem isso, é posto de gasolina, é hospital, todo mundo está trabalhando e a gente muitas vezes, os leigos não sabem que ao lado dele tem supostamente, vou dizer assim, de uma forma muito errônea, mas supostamente uma bomba do lado dele, né? Então cabe ao profissional habilitado, aos seus colegas, a esse time todo, está cuidando do nascimento daquele bebê, né, que é o equipamento pressurizado, né, até o fim da vida de uma forma adequada, né? Uma forma adequada, muito bacana. Importante, é uma norma muito madura, né? Sim. Não, eu até complemento aqui que todo o trabalho que o PH tem que realizar, ele tem que realizar desde o trabalho em campo, juntamente com os inspetores, mas também um trabalho de back-office, de analisar os prontuários, né, que os prontuários, os databooks, eles precisam ter uma grande quantidade de informações e você, como você mesmo disse, para que aquele equipamento seja bem-vindo na sua casa, que aquele equipamento seja bem-vindo na sua indústria, né? Ele tem desde pegar todos os projetos, todos os ensaios que foram realizados, puxar, como você disse sempre, puxar a capivara dele, verificar tudo que ele tem para poder dar andamento no projeto. Sensacional, sensacional. Então, o que você acha? Então, vamos conversar um pouquinho então, sobre os materiais, um pouquinho sobre os mecanismos de danos. Vamos bacana, né? E pelos comentários, só fazer um comentário em cima do seu aparte, que foi realmente muito interessante. Até o momento em que nós estamos analisando databook, como você falou, a gente não fez uma inspeção ainda, né? Nós estamos só fazendo uma avaliação, digamos assim, daquilo que seria o manual, né, do equipamento quando está na porta da sua empresa. Aí, digamos assim, você começa a falar a respeito das primeiras inspeções, né? E eu já vou chegar, através de uma voltinha, eu já vou chegar no mecanismo de dano, né? Quando você recebe um equipamento zerinho dentro da caixa, ele está nos stretches, todo fechado com plástico, você faz uma primeira inspeção de recebimento somente. Você vê se dentro dele ali tem, por exemplo, ficou lá um ninho de pica-pau, você vê se tem um gato dormindo dentro do vaso de pressão, você vê se ficou eletrodo resultante do trabalho que ele fez de soldagem, o cara esqueceu um eletrodo lá dentro. Você faz uma inspeção de recebimento dimensional para ver se não deformou o equipamento no transporte, veio de trem, veio de navio. Hoje o mundo é pequeno, né? Todo mundo compra em todos os lugares. Mas isso ainda não é inspeção de NR13. A inspeção de NR13 vai começar quando você colocar o equipamento na posição que ele vai trabalhar. Imagina uma planta toda petroquímica, você distribui aquilo através de um fluxo natural, de um sistema produtivo qualquer. Você coloca ali Você deu uma queda primeira... aí? Oi? Estão ouvindo? Sim, então agora voltou. Deu uma saída na sua internet, mas agora voltou, né? Então, o que você faz? Você faz uma primeira inspeção. Você está me ouvindo, Thiago? Thiago, me ouve? Não estou ouvindo ninguém. Vocês estão me ouvindo?
Dá um Vocês ok me para quem ouvem? estiver me ouvindo. Olha lá, então. Eu estou ouvindo. O Thiago Beleza, está estou dizendo que ouvindo está me ouvindo. O normal. Thiago... Voltou? Voltou. Ótimo. Então vamos continuar. Então, eu estava falando que nós estávamos, num primeiro momento, fazendo uma inspeção de recebimento, depois inspeção inicial. Aí, digamos que a nossa planta partiu, está funcionando, beleza. Então, pá, está funcionando a planta, aí você começa a fazer as inspeções periódicas. Lembra? Uma inspeção por ano, uma inspeção a cada 2 anos, etc, etc. Mas, que inspeção você vai fazer? Imaginemos o seguinte, eu tenho uma tubulação de gasolina. Essa tubulação de gasolina é feita de aço inoxidável. Aço inoxidável aqui, do relógio, tá? E a pessoa fala assim, não, nós precisamos aqui fazer uma inspeção de medição de espessura a cada ano. Meu amigo, você vai fazer 300 anos de inspeção com medição de espessura e não vai diminuir a espessura, porque a gasolina não irá corroer o aço inoxidável, né? Então, você tem que entender o mecanismo de dano, o que estraga o meu material. E aí vem aquela pergunta que você falou, do seguinte, ó, na praia ou na fazenda, eu preciso pensar nisso? Sim, senhor. Por quê? Porque na praia, o que a gente tem? Tem aquele negócio que gruda no braço da gente, que chama de maresia, né? Aquele melado, né? Aquele melado, o que é na verdade? Evapora-se a água, existe ali um bater de ondas do mar numa pedra e aquilo levanta o quê? Sal e água. Aquele sal e água se deposita em cima da onde? Se deposita em cima do meu braço e também em cima da tubulação. O meu braço não acontece nada, todo dia eu tomo banho. Quando a gente vai para a tubulação de inox, por exemplo, os cloretos em contato com alguns tipos de aço inoxidável, por exemplo, esse do meu relógio, aquele do garfo aqui da minha cozinha, ele começa a corroer através de um processo que eu chamo de corrosão por pite. É um furinho. E aí não adianta eu medir a espessura do lado, porque a espessura vai estar legal, mas eu não consigo enxergar um furinho que começa a acontecer e quando eu vejo, puf, furou e chegou na gasolina. Opa, o que isso significa? Um determinado mecanismo de dano. Percebeu? Então, nós já conversamos aqui, Tiago, muitas vezes, que existe compatibilidade de fluidos com determinados materiais. Existem grandes tabelas, existem sites hoje que fazem essa combinação, inclusive. Você coloca um determinado produto, ácido sulfúrico. Eu tenho que trabalhar com o quê? Com esse tipo de material. Ah, mas eu só tenho aquele outro lá na minha oficina, eu vou colocar esse daqui. Não pode, gente, não pode. Você tem que fazer uma avaliação, e isso tem que estar debaixo dos olhos de um profissional, que seja um profissional que entenda dos mecanismos de dano. Percebe? Então, tem outros mecanismos, por exemplo, que são fadiga. Eu tenho equipamento, por exemplo, vamos pegar o nosso borracheiro, vamos pegar o borracheiro lá. O borracheiro tem um compressor de ar e debaixo do compressor de ar ele tem um reservatório. Quando os bons engenheiros que fazem projeto de compressores, desses conjuntos compressores e reservatório, fazem um bom projeto, eles colocam os esforços oriundos da pressão interna, certo? Da pressão que eu encho o meu reservatório, esvazio, encho o dia inteiro, né? Enchendo o pneu e esvaziando, enche. Mas também ele tem que considerar as vibrações oriundas de onde? Do motor compressor que está em cima dele. Então, existe também a necessidade de você olhar, que é um mecanismo de dano, olhar para isso, porque é um mecanismo de dano. O que vai acontecer? Naquele ponto de solda onde tem entre a mesa e o compressor, e o vaso, ali é um ponto de início de trinca. Fala, mas quando eu comprei não tinha trinca aqui. Mas claro que não tinha trinca. Quando eu terminei de construir a nossa casa, não tinha trinca na nossa casa. E o que acontece com o passar do tempo? Existem vibrações, o caminhão passa aqui na rua, existem dilatações e contrações dos materiais e surgem pequenas trincas. Para casa, essa trinca fica parada, porque a casa é uma coisa que a gente chama do quê? Estática. Agora, um vaso desse que, né, ele infla e reduz o dia inteiro, né? Microscopicamente falando, né? Você não vê, nossa, como está cheio, eu estou olhando, está estufado, ele não estufa. Mas eu digo, ele se move microscopicamente e as trincas vão o quê? Caminhando. Mecanismo de dano. E aí, quando você vai estudar mecanismos de dano, que eu costumo dizer que a gente puxa uma pena e sai um avestruz.
não sai uma galinha do travesseiro, sai um avestruz, porque são muitos mecanismos de dano, muitos. E na nossa próxima live, quando a gente vier conversar aqui com o Oswaldo Sábato, a gente vai conversar bastante sobre mecanismos de dano. Existe muita bibliografia no mundo para a gente entender. Por quê? Porque existem muitos materiais e existem muitos fluidos, né? E existem também fluidos misturados. Ou seja, se eu estou dentro de uma tubulação que está conduzindo algum fluido, e esse fluido tem uma suspensão de sólidos dentro dele, vamos imaginar, vamos simplificar, água com areia. Não é o caso, mas água com areia. Ele vai ter um mecanismo de dano dentro dessa tubulação que a gente chama de abrasão, né? A água com areia vai, e ao passar por regiões curvas, aquela areia começa lentamente a remover o material da minha parede, né? Então, esse é um outro mecanismo, abrasão. Falamos, portanto, aqui de fadiga, falamos de abrasão, falamos de corrosão por pite, e podemos falar sobre inúmeros outros, mas vamos deixar um pouquinho para a live, para a próxima live, que vai ser sensacional, né? Agora vamos... Até o Rodrigão fez uma pergunta bem legal aí, e deixa eu incrementar a pergunta dele. Com essas inspeções NR13, que o pH tem que estar atento, que o inspetor tem que estar atento, é possível eu prever a vida útil de um vasopressão ou não? É possível. É possível, sim. Cada vez mais é possível. Você bem sabe que aconteceu nos últimos 10 anos uma revolução muito grande no que diz respeito à possibilidade de tratamento de dados, né? Aquilo que a gente chamou de Big Data, né? Aquilo que a gente chamou de tratamento de dados que você obtinha dentro da sua indústria. E também acontece que você, ao fazer uma inspeção inicial e ao tomar nota de todas as inspeções que você venha a fazer no seu equipamento, você consegue traçar uma curva de aumento de corrosão, né? Então, aspectos relacionados à corrosão generalizada, você consegue estabelecer a vida útil. O que você não consegue fazer é estabelecer uma vida útil na medida em que você não aponta as leituras que você fez ao longo do histórico do equipamento. Você não aponta. Então, é importante que você tenha um registro muito bacana, que você tenha um registro constante dos seus dados obtidos, das informações obtidas, para que você possa fazer a previsão da vida útil do equipamento. Por certo, Rodrigão, tem situações que a gente não consegue prever a vida útil, porque a corrosão ela é aleatória, a corrosão é randômica. A corrosão acontece em locais que você não previa que ele ia acontecer. Isso quando, por exemplo, você tem fluidos bifásicos, e fluidos bifásicos geram corrosões em micro-regiões que você jamais esperaria estatisticamente que acontecesse. Então, nessas regiões, a gente precisa, de fato, fazer uma inspeção sistemática muito mais intensa do que propriamente a NR13 pede para fazer, né? A gente precisa realmente ter... Até isso daí, percebe, Thiago? Até isso daí a gente precisa pensar. Fala, será que a minha forma de pensar com relação a esse mecanismo de dano está sendo suficientemente profunda? Vocês sabem muito bem que eu sou inimigo da superficialidade, né? Eu sou inimigo de você olhar para uma determinada situação e falar assim, não, isso daqui é virose, toma esse remédio que passa, né? Não, eu sou uma pessoa que procura entender profundamente para não ser pego de calça curta no que diz respeito a ter negligenciado alguma coisa. Esse risco é um risco muito grande, visto que só pelo começo da nossa conversa existem inúmeros mecanismos. Sim. E quando eu trato desses mecanismos de dano, eu preciso criar um projeto de reparo, eu preciso criar um projeto de alteração, ou a norma não fala nada sobre isso? Cara, essa pergunta, olha só, isso aqui eu aprendi outro dia, eu aprendi com o meu outro sócio, né? Bom, primeira resposta inicial, sim. Existe dentro também, eu até estava esquecendo de contar,
existe dentro da NR13 a mandatoriedade de você fazer um documento que se chama PAR, Projeto de Alteração e Reparo. O que isso significa? Imagine que está acontecendo um determinado dano, um determinado equipamento, seja ele um vaso, uma tubulação ou um tanque. Você prevê que aquilo lá vai ter uma vida útil de mais 1 ano, então com 6 meses você pega e fala assim, cara, nós vamos ter que parar esse equipamento e nós vamos ter que fazer uma manutenção preventiva. A manutenção preventiva vai ser o quê? Mexer naquilo ali antes que ele rompa, né? Antes que ele vaze gasolina por todo o vale, né? Então, eu preciso fazer um projeto de reparo. Esse projeto de reparo é uma coisa, assim, que tem que trazer para dentro desse documento todas as preocupações. Olha, nós vamos usar esse material, nós vamos utilizar esse estojo aqui de porcas e parafusos para poder fazer a fixação, nós vamos trocar essa junta, nós vamos fazer alívio de tensões, nós vamos fazer radiografia. É um negócio bacana, é um projeto realmente bonito, né? E aí, isso vai ao encontro da necessidade da gente entender o código de construção. Porque às vezes você tem lá um vaso fabricado conforme ASME, tá certo? E aí, vamos pegar, por exemplo, um A517. Um A517 é um determinado aço, que está lá no capítulo HT, do ASME 8, divisão 1, e que fala que você precisa fazer determinadas ações em cima dos reparos que são feitos em cima desse aço, completamente diferentes das ações que a gente faz no 516 ou no A36. Então, se você não tiver essa preocupação, você vai cometer uma bobagem e vai fazer o quê? Vai pegar um Corolla, que está, digamos, com 5 anos, tá? E vai falar assim, não, eu vou fazer uma adaptação e eu não vou mais usar pastilhas do Corolla. Eu ouvi dizer que dá certo eu usar pastilhas de Escort no meu Corolla, né? Olha a preocupação. Então, tem uma coisa aí que agora eu vou colocar dentro do que se chama gerenciamento de mudança. O que é gerenciamento de mudança? Vou fazer uma mudança no meu vaso, eu preciso saber até onde essa minha mudança pode impactar dentro da usabilidade desse meu equipamento. Eu pego uma caldeira, por exemplo, uma caldeira para queimar bagaço de cana, tá? Usinas de açúcar e álcool, né? E fala assim, olha, aqui no meu vizinho, o cara está fazendo suco de laranja. E ele está fazendo suco de laranja, está sobrando bagaço de laranja. E bagaço de laranja você seca e queima. Onde? Em caldeira. Mas em que caldeira? Feita para bagaço de laranja. Tá? Aí eu pego e falo assim, opa, eu sou o gênio da lâmpada. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou queimar também, junto com o meu bagaço de cana, que tem um determinado pH, que tem uma determinada capacidade calorífica, blá, 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 blá. Não vou falar nada dessa chatice aqui. E vou queimar laranja junto, casca de laranja junto. Meu amigo, onde é que você está com a cabeça? Não é nada disso, né? A gente não tem direito de fazer isso sem que se faça uma consulta profunda aos fabricantes de caldeira relacionados ao assunto. Tem aqui grandes fabricantes de caldeira aqui em Piracicaba, em outros locais. Então, consulta primeiro, tenha humildade, aquilo que você falou. Trabalha sozinho? Não trabalha sozinho, não. Gerenciamento de mudança significa o quê? Vou colocar os meus parceiros para conversar comigo, para eu chegar a uma conclusão que seja uma conclusão sustentada. Porque nós já não temos um monte de mecanismo de dano, vou colocar mais um ainda dentro da panela, né? Aquele meu caldo já está apimentado. Eu pego ali e coloco pimenta calabresa ainda para continuar mais apimentado ainda. Negativo, não tenho esse direito, né? Eu tenho a obrigação de tirar a pimenta da história e não colocar pimenta na história, né? Muito bacana, muito bacana. Eu queria lembrar o pessoal, que eu acho que a gente não comentou ainda, mas provavelmente no mês que vem, tá? Ou em dezembro, a gente vai estar lançando um curso de NR13, tá bom? Comentando muito mais a fundo todos esses temas, falando um pouquinho mais sobre cada documento que tem que ter na NR13, falando sobre as inspeções, falando sobre classificação de equipamentos. Tudo isso a gente vai estar trabalhando nesse curso que a gente vai dar, tá? É um curso que vai vir aí no próximo mês.
Vamos tratar um pouquinho então mais agora, Fernando. Eu acredito que um pouquinho mais sobre os documentos realmente da NR13. Que documentos que eu tenho que estar sempre visualizando, que eu tenho que estar sempre... eu tenho que criar um registro de segurança, eu tenho que criar um registro de inspeção, eu tenho que... No meu databook, o que eu tenho que ter? Tá. Olha só. Lembra que a história toda começou comigo imaginando que era uma norma de inspeção, né? E aí, quando eu fui ver, eu tomei um susto, porque são muitos e muitos documentos que precisam ser mantidos em dia. A primeira coisa que a gente tem que manter em termos de integridade e guardado de uma forma adequada é aquilo que a gente chama de prontuário do vaso de pressão. Prontuário da caldeira, né? Ali você tem a metodologia de cálculo está ali, os testes finais que foram feitos na fábrica estão ali, se teve radiografia, se não teve radiografia, se foi feito com soldadores qualificados, todos os dados importantes, que materiais que foram usados, está num documento bonito, que às vezes chega, hoje está sobre nossa mesa, né, Tiago? Um documento com 417 páginas para analisar um prontuário de um balão de caldeira, né? Então, ali é o primeiro documento que eu preciso tomar conta, que eu preciso fazer existir. É o prontuário do meu equipamento. Tubulações não precisam de prontuário, mas os vasos e as caldeiras precisam de prontuário. Então, é o quê? É um arrazoado técnico que eu falo, é um resumo. É um conjunto de informações que eu vou recorrer a ele quando eu precisar fazer exatamente o que o pessoal da solda PBR está falando. A rastreabilidade do processo é fundamental. E começa isso que eu até ia comentar com você. Imagina o seguinte caso. Eu chego numa empresa, vou começar a fazer o levantamento desses dados e eu não encontro nada. Tá? Eu tenho um vaso trabalhando, que já são casos que acontecem. Você vai puxar a rastreabilidade dos documentos e eu não encontro. O que eu tenho que fazer nessa hora? Cara, olha, nessa hora, primeiro, você precisa ter muita paciência e começar a ligar os pontos. Procurar fazer as emendas do fio condutor para entender quem foi o fabricante, se tem que recorrer ao fabricante, perguntar para ele se ele conhece aquele vaso. Tem que ir na placa de identificação. Gente, placa de identificação é sensacional. Isso é um hábito lindo que existe ao redor do mundo. A placa de identificação, ela funciona como um mini datasheet do equipamento. Vai dizer ali inúmeras informações, número de série, fabricante, pressão de teste, temperatura de operação, pressão de trabalho. Aí eu pego e recorro ao fabricante, tento buscar, Tiago, esses dados todos para fazer aquilo que a gente chama de restaurar as informações referentes àquele equipamento, né? Então, esse é um primeiro passo. O prontuário não é o único documento. Eu tenho que ter também aquilo que a gente chama de livro-registro de segurança. Se o prontuário conta a historinha dele até o teste hidrostático, né, que é aquilo, o último evento que tem, salvo o melhor julgamento, o que existe de último documento ao teste hidrostático dentro da fábrica, depois eu abro o livro registro de segurança e vou contando tudo que foi feito neste vaso durante a sua vida, né? É como se fosse, a carteirinha de vacinação do nosso filho. Eu vacinei ele com tantos meses, como que a gente chama isso? Um livro diário, um livro diário, só que não é diário, né? Eu vou contando tudo e o PH que assina, viu, gente? O PH escreve lá, olha, fizemos essa inspeção, fizemos esse tipo de intervenção, etc, etc, etc. Né? Então, é o segundo documento que tem que ter. Todas as inspeções, todos os relatórios eu também preciso guardar. Lembra do nosso colega aqui da solda, falou que a gente precisa ter rastreabilidade? Eu vou guardando tudo. Lembra do Rodrigão falando de vida útil? Eu vou guardando as inspeções, porque guardando as inspeções eu consigo fazer a vida útil. Eu preciso saber quais são os problemas, né? Então, e tenho também o quarto e último documento, eu tenho que guardar, eu tenho que elaborar primeiro e depois tenho que deixar guardado
o projeto de alteração e reparo, né? Que é um documento também importante. Então, olha só, o equipamento está no campo, está funcionando. Projeto de instalação, está perguntando. Sim, projeto de instalação precisa sim. Na verdade, o projeto de instalação, ele não é um documento que você, digamos, vai refazendo ele o tempo todo, a não ser que aconteça alguma alteração. Você reinstale o equipamento, você tem que fazer uma inspeção nova, você tem que sempre preservar uma iluminação de emergência, você tem que deixar 2 saídas, você não pode ficar encurralado dentro de um ambiente que tem um vaso de pressão, né? Mas você precisa também fazer o projeto de instalação. E uma dica, guarda junto, todos esses documentos, guarda tudo junto. Para você não ter que falar, não, inspeção eu guardo no setor de inspeção, prontuário eu guardo na engenharia, quando você vê, você não acha mais nada. Porque do cachorro que tem 2 donos sempre vai ser magricelo, sempre vai passar fora, né? E o Thiago Pereira perguntou aqui se o prontuário tem que ser papel ou se ele pode ser digital. Pode ser, Thiago, pode ser digital sim. É impossível hoje, por exemplo, você fazer a guarda somente de documentos em papel, porque você tem dificuldade depois para localização e tem dificuldade para você fazer a gestão dos números, tá? É gostoso você ter números disponíveis, né, no formato digitalizado, para você poder fazer curvas, fazer estatísticas, etc, etc, etc. Né? Deixa eu até agora só dar um... A gente daqui a pouco chega no finalzinho da nossa live. Eu só queria... Você está vendo só quanto assunto tem, cara? Não, é muito rápido, passa muito rápido. Só deixa eu comentar, ver se a gente consegue fazer um link. Você acabou de falar de dados, e eu tenho que tocar no assunto. Até agora, até hoje, a gente consegue fazer algum trabalho de NR13 com Big Data, com Indústria 4.0? A gente tem alguma coisa já atual nesse mercado nosso? Claro que tem, claro que tem. Existe um conceito que tem entrado no mercado através dos grandes players, existem hoje grandes empresas que fazem esse tipo de prestação de serviço, e a gente modestamente faz também essa prestação de serviço, que é a montagem daquilo que a gente chama de Digital Twin. O Digital Twin significa o quê? Você tem uma planta inteira funcionando em caráter real, certo? E você tem no seu celular ou você tem no supervisório a sua planta representada digitalmente, né? Mas não é só aquele supervisório que a gente está acostumado a ver, onde você tem sensores de temperatura, pressão e vazão, e você fica olhando os números mudarem. Você tem inúmeras outras características. Você tem sensores de espessura, você tem sensores de variação do processo ao longo do tempo, você tem toda a manutenção que foi feita naquele equipamento, você tem ali marcado quem é o fabricante daquele equipamento, porque fabricante, assim como os nossos cachorrinhos, equipamentos também têm pedigree. Um equipamento feito por uma determinada companhia, ela tem uma determinada robustez sobre a qual você pode impor a ela uma manutenção. Outros equipamentos, nem tanto. Vamos fazer um paralelo aqui com automóveis, não vou citar marca, né? Mas você sabe perfeitamente que existe qualidade de automóveis e qualidade de automóveis, né? Então, em cima disso, se você tem o sensoriamento de tudo isso, você tem aí uma condição de fazer uma NR13 melhorada. E aí eu vou citar um negócio que nós estávamos falando outro dia. Tá? Sistemas de amônia. Nós temos mais alguns minutos ainda, né? Poucos, mas temos, temos, né? Aí mais uns 8 minutinhos. 8 minutinhos. Eu vou falar 4 sobre sistema de refrigeração por amônia. Tá? Amônia, gente, é um gás letal. Amônia é sensacional. Amônia é espetacular. Tem uma capacidade de roubar calor muito grande, portanto, ela é muito utilizada como um fluido refrigerante de grandes plantas de frigorífico, por exemplo. Né? Opa, então nós estamos falando de amônia, nós estamos falando de compressor de amônia, nós estamos falando de reservatório de líquido, nós estamos falando de pressão, pumba, NR13. NR13. Então, NR13 está na amônia, tá? Só que a amônia, quando ela está seca, sem umidade, se eu não colocar umidade nela, ela tem um determinado comportamento. Se porventura entrar umidade nela, porque eu não estou cuidando do meu sistema, ela fica extremamente corrosiva também, de dentro para fora. Em face a isso, a NR13 já não é mais suficiente. E aí fica o gancho para a nossa próxima live. O que significa isso?
Significa o seguinte, sistemas que são extremamente críticos, a amônia é letal. Já falei isso daí, mata a gente. Se eu olhar para a amônia somente dentro dos prazos sugeridos e determinados pela NR13, e aí cabe um comentário aqui em defesa da NR13, a NR13 não fala que tem que ser feito de ano em ano. Ela fala que tem que ser feita pelo menos de ano em ano. Se eu quiser fazer de 6 meses, pode. Quero fazer de 3 em 3 meses, pode. Então, cabe daí, de novo, ao profissional habilitado olhar essa história toda e fazer com que esse equipamento permaneça seguro ao longo de toda a sua vida útil. E como é que eu faço isso, por exemplo, num sistema de amônia? Eu faço através de monitoramento de todos os dados. Monitoramento até da umidade de amônia que está rodando dentro do meu sistema. Né? Percebeu? Então, olha, a sua pergunta, ela contém uma profundidade muito grande, porque ela traz para cima da mesa aspectos que vão além da NR13. Eu posso fazer muita coisa com Indústria 4.0, com Big Data, com dado, inclusive melhorar a minha performance de NR13, né? E a segurança do meu sistema todo, né? Então, em face a isso, você vê que, de fato, puxamos uma pena e saiu uma galinha, né? Não saiu um avestruz. Na nossa próxima live, nós vamos puxar uma outra pena, daí vai sair um avestruz, porque nós vamos pegar daqui, da onde nós estávamos falando, e vamos falar mais um pouco ainda, digamos assim, vai ser o capítulo 2, né, que nós vamos contar com o sábado, e aí a gente vai falar sobre a conexão, né, da NR13 com os códigos de construção, né, ASME, até aí eu só queria deixar aí, talvez, uma pergunta, talvez para responder na próxima live. A NR13, ela cita alguma norma? Ela tem que seguir alguma norma? Ou assim, eu preciso fazer as inspeções segundo o ASME, segundo o IAR? Ela especifica quais normas ou ela deixa aberto? Essa eu não vou responder. Essa eu vou deixar realmente para a próxima live, porque essa pergunta ela será o início de um conjunto extremamente profundo de bate-papos relativos à segurança e à saúde dos vasos de pressão, né? Gente, foi... muito bacana. Muito bacana, excepcional esse costurar inicial aqui para a gente seguir adiante depois, né? Foi um bate-papo muito rápido, foi um bate-papo aqui com o Fernando, que está trabalhando, nós estamos trabalhando em várias obras com o NR13, estamos trazendo um pouquinho da nossa experiência para vocês, tá? Lembrando que a gente vai ter outras lives agora nesse mês, vamos ter outras lives no mês que vem também. Vamos lançar também alguns cursos no mês que vem, curso de soldagem, curso de própria NR13. Então, eu acho que esse é só o início, tá? A gente está dando uma palhinha do que a gente pode esperar nesse mês todo aí com essas nossas lives. Tem alguma coisa para terminar, Fernando? Queria mandar um abraço a todos, é sempre uma satisfação ver gente assim de tão distantes, né? Eu acho que a internet ela faz isso, né? Coloca todo mundo longe e perto, né? Manda um abraço a todo mundo, um abraço a você, um abraço ao pessoal todo da Tecnic que está distante aí trabalhando nos diversos campos, né? E vamos aí, Xandão também aí, corintiano, meu amigo, seu time está horrível, hein, meu querido? E o meu também não posso falar nada, que meu time está horroroso também, né? Então, mas um grande abraço aí e muito obrigado pela participação de todo mundo. Agora fico com você, Thiago, que vai fazer aí fechar e salvar. E isso aí vai ficar disponível, né, pessoal? Para a gente poder depois assistir, discutir. E o Grupo Tecnic está à disposição de todos vocês, tá bom? Está disponível, entre em contato com a gente, nos siga. E você sabe da disponibilidade, nossa, é sensacional, a gente adora o que faz. Vamos encerrar aqui, tá? 10 segundos para encerrar a nossa live. Então, muito obrigado, gente. Obrigado por acompanhar a gente. E vamos para a próxima. Um abraço a todo mundo. Um abraço.